Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Quarta lição, a origem da Bíblia. Por que a Bíblia é um livro tão importante? Porque ela traz para o homem não só uma mensagem, traz a descrição de como Deus é, de como Ele pensa, de como Ele se sente. Ela exemplifica para nós a pessoa de Deus. E essa Bíblia, ela tem uma intenção muito clara: salvar o homem. O que Deus quer com a Bíblia? Te salvar. A Bíblia ela é muito interessante, porque ela foi dirigida para você. A gente fala de que a Bíblia ela foi escrita por Deus e ditada por Deus para o homem. Isso é verdade. Mas quando Deus escreveu a Bíblia, Ele pensou em você. Todas as palavras que estão nesse livro são para você. Não meramente para a humanidade, mas para você. Senhor Jesus, Deus, Ele dirigiu a sua palavra para você. De todo esse universo imenso, de todas as coisas criadas, Deus, Ele se importou em falar uma mensagem para você. Você consegue imaginar o tamanho do privilégio que nós temos de ter algo direcionado para nós? Santos, ter uma mensagem dirigida para você já é muito bom. Hoje em dia, quem recebe um WhatsApp é sinal que você é lembrado. E você fica muito feliz com isso. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que tem os céus sob morada, Ele escreveu para você. Isso é muito privilégio. É muito privilégio. Eu receber a mensagem de uma pessoa é bom, é muito bom, mas de Deus, Ele escreveu para você. Senhor Jesus, e qual é a intenção dele? Te salvar. Mas salvar do quê? Santos, essa é uma lição mais para frente. Se for falar, é uma lição mais para frente. A gente vai a próxima lição ainda as funções da Bíblia. E a partir dessa lição, a partir da sexta lição, começa a ser revelado para nós o plano de Deus. E lá nós vamos descobrir do que nós precisamos ser salvos. Senhor Jesus. Jeremias capítulo 36. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículos de 1 a 32. É longo, mas é necessário. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Qual a intenção de Deus aqui? É castigar o povo? É comunicar ao povo o que Ele intenciona fazer para que o povo se arrependa, para que ele seja salvo, para que ele perceba o seu mau caminho.
Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo que lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova, da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu do rei à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semarias, Eunatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te agora e lê para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-mo como escreveste isso? Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevi no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Ó a importância das palavras para o povo. Os príncipes, eles receberam a palavra e ficaram atemorizados. Mas qual foi a reação do rei? Continuando. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas essas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava o braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã, Delaías
e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei a Jerameel, filho de Amaleque, e Serafias, filho de Azriel, Asriel, e a Selamias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Mas Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. O homem, ele pode tentar queimar, pode tentar acabar com a palavra. Mas Deus, ele preserva a sua palavra. Porque a sua palavra é o seu compromisso com o homem. É a forma como ele se mostra para o homem. Olha o cuidado que Deus tem com a sua palavra. Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes aquele rolo, dizendo, porque escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com os homens e animais dela. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou por Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. O Senhor, ele está preocupado com a sua palavra. Ele é comprometido com a sua palavra. Senhor Jesus, porque a sua palavra é o legado que ele entregou para o homem. Nós vimos que a Bíblia, ela tem 66 livros. Cerca de 1.600 anos para ela ser terminada. Sabe quantas pessoas escreveram aqui? Cerca de 40 pessoas. Cada um com uma história. Cada um com uma cultura. Mas a Bíblia não tem nada que contraria ela. Porque a Bíblia é coerente de Gênesis a Apocalipse. Mesmo com 40 pessoas diferentes escrevendo, inspiradas por Deus. Por quê? Porque a origem da Bíblia não foram os homens. A origem da Bíblia foi Deus. E Deus é coerente. Ele não se contradiz. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1. Versículos de 9 a 11. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Senhor Jesus. Eu, João, irmão vosso
e companheiro na tribulação e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que vês, escreve. Ó Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículos de 6 a 11. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Por que Deus escreveu todas essas histórias? É para que você saiba quem Deus é. O que Deus pensa? Como Deus age? Todas essas questões estão aqui. Como eu sei que Deus é amor? Porque Ele se descreveu na Bíblia como amor. Por que eu sei que Deus é luz? Porque Ele se descreveu na Bíblia como luz. Deus, Ele se importa tanto com você e comigo, que Ele colocou esses exemplos para que nós não caiamos no mesmo mau caminho. O que o povo sofreu foi exemplo para você e para mim. Ó Senhor Jesus. Nós vimos que a Bíblia é o legado de Deus. Mas o que é legado? Eu fui procurar a definição de legado, em termo jurídico. É uma disposição da última vontade pela qual o testador, ou aquele que está deixando, deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. Por analogia, ente querido, bem ou missão confiada a alguém, por uma pessoa que está a ponto de morrer. Sentido figurado, o que é transmitido às gerações que se seguem. Nós sabemos que Deus, Ele é eterno, então Ele não morre. Mas quando a pessoa ela faz um testamento e o último desejo dela, ela descreve esse último desejo,
é a coisa mais importante que ela tem para dizer em toda a sua vida. Pegando isso, o que Deus tinha de mais importante para dizer para você, Ele deixou na Bíblia. Tudo o que você precisa saber que é importante, está na Bíblia. A Bíblia ela tem por origem o próprio Deus. E o Senhor, a gente vai ver mais na frente, né, as funções da Bíblia. Uma delas é testificar de Jesus. A Bíblia ela mostra para o homem, ele dá a resposta para que todo homem tem. A resposta da pergunta que todo homem se faz. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essas perguntas, elas são respondidas na Bíblia. Amém. A gente viu que a Bíblia, ela é o sopro de Deus. Nós vemos na Bíblia 2 sopros muito importantes. Um em Gênesis. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. É a primeira vez que Deus soprou aqui. E o que aconteceu quando Deus soprou aqui? O homem que era somente um boneco de barro, ele passou a ser alma vivente. Quando Deus sopra, a essência dele vai, e a essência dele é vida, e o homem que era só um boneco inanimado de barro, ele passou a ser alma vivente. Senhor Jesus. Em João, Senhor Jesus. João capítulo 20. Do 19 até o 23. Mas eu queria enfatizar o 22. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoar os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Olha de novo aqui Deus soprando. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É Deus de novo dando vida para o homem. O homem que tinha alma vivente, agora ele recebeu o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. O que Deus tem de mais importante para nós, Ele deixou registrado aqui em cada linha, em cada vírgula desse livro
é o falar de um Deus que ama extremamente ao homem, ao ponto de dar o seu filho. Cada letra aqui, santos, foi muito bem pensada por Deus. Nenhuma vírgula aqui é demais. Nenhuma letra aqui é demais. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E por que a Bíblia, ela é um livro confiável? Primeiro, porque ela não se contradiz. Segundo, porque a origem dela é Deus. Deus, ele é fiel. E a sua palavra demonstra a fidelidade de Deus. Ele foi fiel no juramento que ele fez a Abraão, cuidando de todo o povo. E a Bíblia, amados, ela demonstrou fatos, ela diz que ocorreriam fatos muito antes de eles ocorrerem. A Bíblia não erra. A Bíblia não errou. Por isso ela é fiel. E por quê? Mas aí as pessoas podem dizer, mas foram homens que escreveram. Sim, é verdade. Foram homens que escreveram. Mas a origem dessas palavras não veio deles. A origem dessas palavras veio de Deus. Porque nenhuma palavra aqui veio por revelação humana. Não veio pela intenção do homem. Não veio pela intenção do homem. Como uma pessoa que escreveu um livro iria repetir esse livro com as mesmas palavras, como a gente viu aqui em Jeremias? Aquilo não veio dele. Ele ditou. Eu se eu falar alguma coisa agora, daqui a 5 minutos eu não lembro mais o que eu falei. Imagina um livro escrito que foi queimado, você não tem nem como colar. Ele foi queimado. E depois ele é escrito com as mesmas palavras e com mais palavras semelhantes. O Senhor, ele previu a queda de Jerusalém. Ele previa, por meio de seus profetas, as invasões que Jerusalém recebeu. Esse livro é fiel. Esse livro aqui você pode se firmar nele, sem medo. Você pode se fundamentar nele, porque ele não erra. Ó Senhor Jesus. Mas hoje, santos, lógico que durante as eras houveram tentativas de se calar o falar de Deus. A Bíblia é o falar de Deus. A Bíblia ela ficou trancada durante 1000 anos. Foi chamada a Era de Trevas. 1000 anos de trevas, porque a Bíblia ela estava trancada. Mas ninguém pode deter a Deus. Ninguém pode deter a Deus. A Bíblia, por mais que as pessoas tentem deturpar a palavra de Deus, ele zela pela sua palavra, ele restaura a sua palavra. A Bíblia, ela é tão antiga e que por ser Deus o dono dela e que se compromete por ela se manteve íntegra durante todo esse tempo. Muitos escritos foram perdidos.
Muitos escritos foram perdidos, mas a Bíblia ainda continua aqui. Escritos da Grécia Antiga, muitos foram perdidos. Mas a Bíblia, nenhum rolo da Bíblia foi perdido. Graças ao Senhor. E a sociedade hoje, anteriormente, como a Bíblia, como Satanás intentou para calar a palavra de Deus. Ele tentou removê-la fisicamente. Mas hoje a sociedade, ela tenta remover a Bíblia da sua mente. A sociedade hoje, ela quer tirar a Bíblia. Pena que eles não lembram que a origem dessa sociedade foi baseada nos princípios que a Bíblia estabeleceu. Se você for ver o direito e a Constituição, as cartas magnas, elas têm como premissa o que está descrito na Bíblia. Igualdade. Onde é que tem isso? Foi o homem que bolou isso tudo? Não, está na Bíblia. Direitos iguais a todos. Onde é que está isso? Mas Satanás e o reino das trevas, eles querem calar a Bíblia, porque uma das funções da Bíblia, eu já estou entrando na outra lição, é tornar o homem sábio para a salvação. É iluminar o homem. O que é iluminar? O que é ser iluminado? Ser iluminado é mostrar para você o que você está fazendo. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós não sabemos por quê, mas nós fazemos. E não vimos aquilo como algo negativo. Mas quando a luz vem, aí você percebe que está fazendo algo negativo. E por que eles querem tirar a Bíblia? Porque eles querem apagar de você a imagem do Deus da Bíblia. Eles querem apagar, eles querem te dar uma noção geral de Deus, mas não esse Deus da Bíblia. Um Deus que você pode fazer ele do jeito que você quiser, com as características que você acha mais elevadas, que você acha, e com as virtudes que você acha adequadas. Não o Deus que é descrito na Bíblia. Eles podem até te deixar com Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Aí o que acontece? Você se torna um idólatra. Você está ocultando um Deus que não é o Deus verdadeiro. É um Deus fabricado pela sua mente, pela sua cultura, pelas coisas que você viveu. Senhor Jesus. E qual outro motivo de eles retirarem a Bíblia dessa sociedade? Para que as pessoas façam o que elas bem entenderem. Tem aquelas pessoas que são convencidas que não existe Deus. Então o que elas pensam? Olha, já que não existe Deus, eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque eu não vou prestar contas com ninguém. Já falei isso, eu vou repetir. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui. Mas tem pessoas que, a maioria dos homens, quando não se convence ou não convence a mente de que não precisa de Deus, ela vê lá no interior dela uma necessidade de adorar. Aí eles tiram Deus da Bíblia e dão qualquer coisa para você adorar. Às vezes são coisas boas, são boas pessoas. Mas na Bíblia, o que Deus diz? Só a Deus prestará culto, só a Deus adorarás.
Aí a sociedade arranca isso. Vamos tirar. Vamos tirar a Bíblia, porque a Bíblia está nos atrapalhando. Aí nos chamam de bitolados. Pessoas que não conseguem olhar para os lados. Senhor Jesus. Mas o Senhor, na sua palavra, Ele já previu isso. Ó Senhor Jesus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém? Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Se você olhar para essa sociedade, tem algum item aqui que não está contido nela? Tudo que está dizendo aqui, todas as palavras, elas estão enraizadas nessa sociedade moderna. Não há traidores? Não há atrevidos? Desobedientes aos pais? Por quê? Levantou-se geração após geração em que a Bíblia foi retirada da sua casa. A Bíblia ela era o centro do lar. Toda casa tinha uma Bíblia. Mesmo que as pessoas não lessem, mas tinha. E aquilo ali era um símbolo de que aquelas pessoas, elas se importavam com os valores passados ou transmitidos pela Bíblia. Mas hoje, quantas casas de uma sociedade geral, secular, tem a Bíblia dentro de casa? São muito poucas. Quando você tira os valores da Bíblia, a sociedade ela produz esse tipo de homem. Jactanciosos, arrogante, implacável. Quem é uma pessoa implacável? O Marquinhos errou, ele tem que ser punido. Não, mas ele é humano, ele erra. Não, ele tem que ser punido. Ele é implacável. Mas para eles são misericordiosos. Ah, mas eu tive uma boa intenção. Mas eu não sabia que isso ia acontecer. Mas são implacáveis. Por que eles são implacáveis? Porque o amor ou a empatia sumiu. Você não consegue mais se colocar no lugar de outra pessoa. Se você se colocasse no lugar daquela pessoa, será que você teria o mesmo julgamento? Você seria implacável mesmo? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sem domínio de si. Cruéis. Inimigos do bem. Essa palavra é muito forte. Inimigos do bem. Senhor Jesus. Santos, esse não é o raio-x da nossa sociedade hoje?
nos anos 70, 80, 90 e por aí em diante, nós vimos gerações em que elas tiraram a Bíblia do seu centro e criaram seus filhos baseados em psicologia, pura e simples. Pais que foram gerados na década de 70 geraram filhos depois. Então, olha, poxa, disciplinar um menino, que isso? Vai traumatizar o menino. Mas as pessoas que viveram tudo isso, elas foram traumatizadas? Aí, essas pessoas que foram frutos dessa geração que foram dos anos 70 e 80, como é que elas vão criar seus filhos? Achando também, falando, nossa, meu pai pegou muito pesado comigo. Eu tenho que ser mais brando com meus filhos. E a Bíblia já foi esquecida há muito tempo. Então os valores que eles passam para os filhos são valores que eles acham mais importantes. E não os valores que a Bíblia dá para o homem. Por mais boa intenção que você tenha, não tem outro resultado a não ser gerar homens descritos aqui. Presunçosos. Senhor Jesus. Amigos dos prazeres. Inimigos de Deus. Essa é uma geração. Esse é o resultado de um povo que se levanta e um povo que se desenvolve sem a palavra. Como é que foi na era de reis, na era de juízes? Se tirou a palavra. Cada um fazia o que achava mais reto. E a palavra do Senhor quase se apagou. A chama do Senhor quase se apagou. Aí levantou Samuel. Aí de novo, Deus zelando por sua palavra. Ó Senhor Jesus. Ler a Bíblia é um privilégio. Por que é um privilégio? Porque ela mostra a pessoa de Deus como ela realmente é. Um dos atributos, das características de Deus ele é a palavra. João capítulo 1. Senhor Jesus. 1:1-4. João capítulo 1, versículos de 1-4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Porque Deus é a palavra. Você quer saber como Deus é, como Ele pensa, como Ele se sente? Ele descreve tudo isso aqui, ó, em cada palavra, em cada vírgula. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. O que essa palavra traz a você? Ela traz vida. Obrigado, amada. Ela traz luz. E essa palavra, ela era o que iluminava o homem. Ela ainda é o que ilumina o homem. Ó Senhor Jesus. Por que esse é um privilégio? Porque lendo ela, você vai conhecer a verdade. E a verdade, ela te liberta.
Nela você vai ver exemplos de como Deus agiu e o que Deus prima e o que Ele detesta. É descrito por meio da Bíblia. Ela também nos mostra o futuro. O futuro de Israel, o futuro da igreja e o futuro do mundo como um todo. Onde é que é descrito isso na Bíblia? Ó Senhor Jesus, você lê a Bíblia, é uma forma de Deus falar contigo e te dar uma direção clara. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Isso é até bom, porque nos leva para a palavra. Mas até mesmo quando você sabe o que fazer, vai a palavra. Para você receber uma direção específica de Deus. Com que frequência eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia. Mas com que frequência? Josué, capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 8. Senhor Jesus. Amém? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20. Amém? Também, quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e terá consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Salmo 119. Ó Senhor Jesus. Versículos 97 a 99. Salmo 119, versículos 97 a 99. Ó Senhor Jesus, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Outro versículo aqui. Para fechar o privilégio de ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Versículo 3. Senhor Jesus. Amém? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Santos, vamos em pequenos grupos responder as perguntas aqui no final do livro. São 6 perguntas. Amém? Jesus é o Senhor.